Seja muito bem-vinda a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês aqui pela Rede Record News, canal 27.1 na TV aberta ou 78.578 na net. De segunda a sexta-feira, 19 horas ou a qualquer horário no YouTube, @programa Tricetados ou D24. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Marcele Almeida, responsável pelo SAPERE, Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil. Seja muito bem-vinda, doutora. Vamos falar um pouco sobre os tratamentos das crianças neurodivergentes. Como que funciona a clínica SAPERE? Bom, primeiramente, gostaria de dizer oi para todos vocês, para você, e agradecer também pelo esse convite, para a gente ter essa conversa aqui, para falar um pouco sobre, a questão da neurodivergência, e sobre um pouco sobre a SAPERE. A SAPERE, foi um empreendimento, que surgiu bem no auge da pandemia, em 2021, com o intuito realmente de fazer um trabalho diferenciado com as crianças que têm algum transtorno ou a neurodivergência, síndrome, dificuldade de aprendizagem. Então, foi com esse intuito que a SAPERE foi criada, para poder estar oferecendo um trabalho de qualidade para nossa capital, para o nosso estado. Bom, a gente, ao conversar com as pessoas, mães, de crianças neurodivergentes, ou já com laudo, ou ainda sem laudo, todas escutam que sempre existiu uma incidência muito grande de crianças neurodivergentes, mas existia uma subnotificação. Eu, como experiência de professora de muitos anos, eu te digo que não, porque o professor está no dia a dia, no contato com a criança, e a gente tinha turmas numerosas e existia um ou outra criança neurodivergente. Hoje você vê um número muito grande, E aí o que acontece? Acontece que é todo um processo, Quando a criança nasce, os pais, com o tempo, vão prestar atenção, E aí vão procurar um laudo, e aí tem esse processo desse laudo, depois o processo da aceitação, depois o processo da procura, da busca por um tratamento, E assim, doutora Marcele, quando é que esse clientinho chega com a senhora? Bom, geralmente, esse cliente, que a gente chama de paciente também, ele chega por volta de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, E tem outros que chegam tardiamente também, Porque hoje nós sabemos que tem muitos adultos, descobrindo a questão do autismo, mas também a gente sabe que hoje em dia nós temos cada vez mais conhecimento para trabalhar a questão da intervenção precoce. Então, fica nessa faixa etária, de 1 ano e pouco até os 17, 18 anos. Então, você é mamãe, você é papai, a partir de 1 aninho já pode procurar a SAPERE com a doutora Marcele Almeida para começar as terapias. Essas terapias são multidisciplinares, Transdisciplinares. É transdisciplinar. Por que é transdisciplinar? Porque se comunicam. Se comunicam entre si. Nós temos todo um trabalho, diante dos nossos pacientes que estão conosco efetivamente, porque que a gente sabe, e foi uma coisa que eu fui procurar lá fora, Como eu disse, eu gostaria realmente de estar fazendo a diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes. Então, fui para fora buscar coisas que realmente poderiam estar contribuindo. Então, veio a questão da clínica transdisciplinar. Então, tem crianças que estão com a gente com fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, está com a equipe completa. Tendo essa equipe completa, a gente monta um
plano de ação, um plano transdisciplinar, onde toda essa equipe vai estar conversando, vai estar interagindo em prol daquele paciente. Uhum. A sua clínica, ela utiliza abordagens terapêuticas reconhecidas como análise do comportamento aplicada e o modelo de intervenção precoce Denver. A senhora pode explicar um pouquinho mais? Tá. A questão da análise do comportamento, né? A questão da análise do comportamento, né? Todo mundo, né? A gente sempre tenta explicar que a análise do comportamento, né? Que é ABA, né, a sigla ABA, ela é uma ciência. E dentro dessa ciência, né, nós temos as metodologias, temos os métodos. Né, o Denver, né, é um segmento da análise do comportamento. Só que o que acontece? Cada método segue, né, seu direcionamento. E na intervenção precoce, o que a gente prioriza? Prioriza a naturalidade. Então, o que acontece no Denver? A gente traz a criança para nós através da liderança da criança, né? A gente segue a liderança da criança, é onde a criança pode estar interagindo e onde o terapeuta pode estar acessando mais essa criança. Então, a gente sempre vê a questão do interesse, né? Então, a ciência ABA, né, também tem, né, como base, né, a clínica, nós temos ela como base. Por quê? Porque realmente também dá suporte na questão de comportamento, né, onde é o que a gente vê, onde tem mais dificuldade com relação a comportamento. A senhora está há 3 décadas na área da educação, né, e resolveu, a partir dessa sua vivência de educadora, se especializar nas crianças neurodivergentes, portadoras de transtorno. O que foi que lhe fez ir para esse caminho? Bom, na realidade, né, acho que a educação, desde enquanto as meninas, né, de quase 6, 7 anos, brinco de casinha, de boneca, de fazer comidinha, né, eu brincava de dar aula. Então, eu sabia que eu iria dar aula, né? Eu ia para essa área da educação. Aí, dentro da educação, né, eu sou do antigo magistério, né, fiz o magistério e logo em seguida fui contratada, né, numa escola para trabalhar na educação infantil, e nessa escola foi a minha base, né? Com isso, dentro de sala de aula, eu via que tinha crianças que precisavam de um olhar diferenciado. E como eu ia fazer enquanto professora? O que eu faço enquanto professora para estar, né, auxiliando e orientando aquela criança? Por isso que eu fui em busca de conhecimento. Então, a senhora foi procurar trabalhar com essa área da neurodivergência por conta da sua vivência em sala de aula, de ver a necessidade que tinha, a falta de nomes para indicar para tratamento. Sim, né? Sim. E assim, aqui em Manaus, a gente tem uma grande defasagem de profissionais. Né, apesar da questão, né, da terapia, né, dos neuropediatras estar crescendo dentro de Manaus, mas a gente ainda está bem limitado. E logo na época que eu iniciei todo esse meu processo de conhecimento, de busca de conhecimento, era mais restrito ainda, né? Há 30 anos atrás a gente já estava em busca de muita coisa. Né? Então, assim, era muito limitado. Hoje em dia, não, já está uma coisa mais abrangente, tem pessoas se especializando, tem pessoas buscando conhecimento, mas antes isso era muito restrito. Sim, há 3 décadas eu me lembro de apenas uma profissional que trabalhava com dificuldade de aprendizagem, né? E hoje eu acho que nós já temos um número bem maior, mas ainda temos muita necessidade de mais profissionais atendendo essas crianças, porque a demanda é crescente, né? A gente está vivendo uma demanda crescente, uma preocupação muito grande dos pais e dos
futuros pais e futuros avós, né? Se é um momento de ter filho agora, ou se é um momento de esperar um pouco mais de estudos para saber o que pode estar causando esse aumento tão grande de crianças neurodivergentes, né? A preocupação de quem já tem neurodivergentes passado dos 18 anos, de como eles vão conseguir ter uma vida plena, ser absorvidos pelo mercado de trabalho, uma série de coisas que eu vou pedir para conversar com a senhora no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já com mais a doutora Marcélia Almeida, da Clínica Saperi. Voltando aqui nesse segundo bloco com a doutora Marcélia Almeida, da Clínica Saperi, que trabalha com crianças e adolescentes neurodivergentes, né? Doutora, a Saperi, ela oferece terapias na área de fono, fisioterapia, musicoterapia. Pode falar um pouco a respeito das terapias oferecidas na Saperi? Tá. Dentro da Saperi, né, existe os profissionais especializados em cada área. Tem a fonoaudiologia, né, que trabalha a questão de comunicação, a fala, linguagem, né? Temos a fisioterapia, que trabalha a questão mesmo de tonificar esse tônus que geralmente as crianças neurotípicas têm um tônus mais, né, como é que se diz, mais molezinho. Então a gente trabalha a questão disso também. Tem a fisioterapeuta, né? Temos a psicomotricista, que trabalha a questão motora, junto com a fisioterapeuta. Temos também a terapia ocupacional, que trabalha as ocupações, né, a questão sensorial da criança, que muitas vezes tem a questão sensorial também bem aflorada, né? E hoje em dia nós sabemos que não só as crianças neurotípicas, mas também tem pessoas que têm questões sensoriais bem, digamos assim, sabem mais, né, sentem mais do que qualquer outra pessoa, eles não conseguem gerenciar isso. Então, o que acontece? A terapia ocupacional, com a especialista em integração sensorial, vai fazer o quê? Vai ajudar, né, essa pessoa a organizar essas sensações. Explica melhor para a gente essa questão de não só as crianças têm essa dificuldade de adaptação sensorial. Existem pessoas que têm uma dificuldade de estar nos espaços. Conta aí um pouco mais. Tá. Porque hoje a gente vê que adultos que não tinham acesso a esse tipo de avaliação quando criança, hoje se percebem, né, apresentando e sabendo que há tratamento para isso. Antigamente ela só era considerada esquisita. E hoje em dia, né, a gente tem os especialistas, né, que trabalham com essas questões, né, e o que acontece? Quem faz esse trabalho é realmente o terapeuta ocupacional com a certificação, né, que dá digamos assim, o encaminhamento, né, o estudo mais específico, que é a integração sensorial. Mas só explica para as pessoas que estão nos assistindo, que querem se reconhecer e ver, eu posso ser beneficiada pela terapia ocupacional e posso procurar na Saperi um lugar onde eu vou ser atendido, né? Quanto é esse meu problema sensorial, né? Sim, sentir demais. Sentir demais, né? São as sensações afloradas, né? Por exemplo, tem adulto que não consegue estar num meio onde tem muito ruído. Sim. Ele precisa de quê? Ele precisa de conforto, né, auditivo, de processar esse ruído. Então, muitas vezes tem adulto que se priva de ir a algum show, alguma barzinho,
que tenha música. Por quê? Porque tem ruído, tem música. Shopping, né, que tem muito ruído. Lugares, cinemas, né? Lugares fechados. Porque, assim, tem muita gente que tem medo de estar em lugar fechado, porque dá a sensação de, né? Então, assim, tem adultos muita luz, seletividade alimentar, ou seja, tem muito adulto que seleciona o que vai comer. Eu só como coisas secas, não, eu só como coisas molhadas. Eu só como quente, só como gelado. Isso, então, assim, esses adultos realmente precisariam fazer, né, uma avaliação com a terapeuta ocupacional certificada com a integração sensorial, para ver o que está acontecendo, né, para poder melhorar, né, a sua vida prática. Sim, né, essa sua vida prática. Porque lembrando que esses adultos passaram a vida inteira sendo advertidos em escola, sendo advertidos dentro da família, ou na família porque não queria determinada alimentação, na escola porque se recusava a determinadas atividades mais barulhentas ou com muita incidência de luz, né? E a vida social também ficava comprometida, né? A dificuldade de relacionamentos que não aceitavam que aquele adulto, enquanto jovem, não frequentasse lugares com alta luminosidade, alta incidência de som, né? Enfim, hoje elas podem se beneficiar de um tratamento de terapia ocupacional na SAPERE. Sim, com integração sensorial, né? A clínica é voltada realmente para crianças e adolescentes até 18 anos. Até os 18 anos. E hoje, né, a gente vê muitas, principalmente lá na SAPERE, adolescentes, né, as pessoas com 18 anos já tendo essa queixa. Por quê? Porque eles querem estar bem socialmente. Exatamente. Porém, eles não conseguem estar nesse ambiente social devido ao cheiro, né, porque eles sentem muito mais o cheiro, um cheiro que pode ser agradável para mim, para eles não podem ser. Então, essas pessoas, né, essas crianças, esses adolescentes, até mesmo adulto, né, lá na clínica a gente não atende adulto, porém a gente pode estar dando uma indicação de terapeutas, né, parceiros que fazem esse tratamento também. Onde que fica a SAPERE? Ela fica localizada no Morada do Sol, Aleixo. Perto da maioria das escolas. Perto da maioria das escolas. Para ficar bem prático para os pais. Sim, e assim, além de ser prático, né, para os pais também é prático para as terapeutas, porque o que acontece, né, as terapeutas, principalmente eu que trabalho diretamente com aprendizagem, nós estamos sempre dentro de escola, porque nós acreditamos que só terapia não funciona. Olha que bacana. Nós precisamos... Então, vocês fazem um acompanhamento dentro da escola. Isso é uma coisa que uma geração para trás não existia. Você implorava para a terapeuta do seu filho fazer uma visita à escola, né? Fazer um acompanhamento, e era uma coisa, praticamente uma concessão, depois de muito se pedir para que fizesse, né? Porque, às vezes, você leva o seu filho a uma clínica, tem toda a orientação de como a escola deve agir, e a escola simplesmente não segue nenhuma dessas orientações, né? Dependendo da escola, não existe gente preparada para seguir essas orientações. E com base nisso, outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. A senhora acha que essa questão das escolas regulares receberem essas crianças neurodivergentes e não existir mais a escola de educação especial, a senhora acha positivo ou negativo para essas crianças portadoras da neurodivergência? A questão
A gente estava até conversando ainda há pouco sobre esse assunto. O que acontece? As escolas, né, elas não... surgiu a lei, e a lei teve que ser cumprida. Então, não deu para fazer uma questão de formação para esse profissional. Por isso, o que a gente pede? Que quando esteja, né, tenha uma criança neurotípica, neurodivergente dessa escola, a escola converse com esses pais e indique para o tratamento, para as terapias, para as intervenções. E quando isso não acontece, né, por exemplo, a questão deles estarem numa escola regular ou estarem numa escola especial. Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira da inclusão, então eu creio que realmente eles devem estar inclusos. Por quê? Porque através da imitação, do exemplo que eles estão vendo ali, eu sei que é difícil, a inclusão não é fácil, porém, se eu tenho uma criança neurotípica dentro de uma sala com os seus pares, eles com certeza vai tentar fazer o quê? Reproduzir o que ele está vendo. Porque eu vejo duas correntes assim antagônicas, uma que defende que essa criança esteja numa escola regular, né, numa educação inclusiva, mas que a criança a vida toda vai se sentir um passo atrás da turma toda, né, e às vezes isso causa um sofrimento grande, nem toda a turma consegue compreender e abraçar aquela criança, e existe uma corrente que defende que não, que a educação especial é o melhor caminho para aquela criança, para ela não ser cobrada do que ela não pode oferecer ou não pode responder dessa forma. A senhora é a favor da inclusão? Eu sou a favor da inclusão, né? A favor da inclusão, a favor de formação para esses profissionais que estão dentro de sala, né? Das terapeutas estarem dentro de sala, orientando esse professor, essa comunidade escolar, porque a gente tem que pensar na inclusão não só educacional, mas também a educação da nossa sociedade como um todo. Né? Então, se agora a gente começar a fazer essa educação, né, não só dentro das escolas, para os alunos, para a comunidade escolar, mas para a nossa sociedade, a questão da neurodivergência, com certeza, terá, digamos assim, um ambiente, uma sociedade bem melhor de se viver. Né? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essa sociedade compreenda a neurodivergência, né? Os neurotípicos, que eles consigam manter essa relação. E hoje em dia, eu vou te dizer uma coisa, existem escolas que fazem essa formação dentro, né, das escolas, não só para a sua comunidade escolar, mas também fora. Né? Houve um momento onde a educação se tornou inclusiva através de uma lei em que os professores das escolas regulares, aliás, toda a comunidade, né, acadêmica, carecia de formação, né, para trabalhar com a neurodivergência, com as neuroespecificidades, né? Então, você passou durante um tempo, se a gente olhar aqui pelas décadas, você teve a educação especial durante muitas décadas, e aí, de repente, não foi transicionando devagar, houve uma ruptura para educação inclusiva, e naquele momento não havia nenhuma preparação para aquela comunidade acadêmica, para aqueles professores, para aqueles coordenadores de escolas regulares trabalharem com um aluno, né, que necessitava de algum auxílio, né? Isso. E outra coisa, né, gostaria, né, de deixar aqui também essa minha fala, porque foi uma coisa que me confortou muito no final do ano passado, né, para esse ano, foi que eu fui convidada, né, por faculdades para dar formação para essa comunidade. Olha que maravilhoso. Então,
a gente está chegando ao final do programa de você, desse programa, e vocês que são de comunidade acadêmica, de comunidade escolar, podem convidar a doutora Marcele e a Sapere para ministrar cursos, palestras, né? Sim. Qual o seu @, professora? É o @Marcele Psicopedagoga. @Marcele Psicopedagoga. Tem o @ da Sapere também? Tem. O @ da Sapere. A Sapere fica na Morada do Sol. Qual a rua? Rua Cometa Halley. Rua Cometa Halley. Ninguém vai esquecer. Nunca. Rua Cometa Halley, perto da maioria das escolas da cidade. Um beijo para vocês, agradeço a audiência e obrigada, doutora Marcele.